Estamos aqui hoje com um baita jornalista, com o querido também, o Chemali, que eu adoro, Marcelo Chemali. As melhores informações, as mais corretas, são prognósticos, né? Então não dá para te cravar, mas a gente tem que perseguir. Tá na rua fazendo a matéria, documentando, mas também de uma forma ou de outra ajuda. Sem dúvida, sem dúvida. Não só com a informação em si, mas na prática mesmo, na prática, né? Adquirir essa outra faceta dentro da minha carreira, mas eu jamais vou deixar de ser repórter. Ai, que ter coragem na vida. E eu acho que eu tô tendo uma baita de uma coragem hoje, que baita desafio. Mas tudo bem, acho que vai dar tudo certo. Estamos aqui hoje com um baita jornalista, com o querido também, o Chemali, que eu adoro, Marcelo Chemali. Tá vendo? Não tô conseguindo nem abrir direito um programa de tão emocionado. E o que a gente já riu aqui nesse começo de bate-papo. Jornalista de mais de metade da tua vida. Mais da metade da minha vida. Mais da metade da tua vida. Mais da metade da minha vida. Transformei o jornalismo, essa paixão, na minha atividade profissional. Primeiro, muito obrigado, Silvia, né? Em nome do SBT, né? Da empresa em que eu estou há bastante tempo também, por ter recebido esse convite, ter vindo aqui bater esse papo contigo, com o pessoal do Total, um shopping que está no meu coração há muitos anos, né? Tenho um carinho especial por vocês, por ti como profissional, a equipe toda. Então, vamos bater esse papo aí, vamos oferecer para quem vai nos acompanhar aí boas histórias, que eu acho que isso aí é a missão do jornalista, né? Contar histórias e oferecer isso para o público. É verdade, e muitas histórias tu tem para contar, né? E assim, as pessoas gostam quando vem um jornalista, vem na TV, tem toda aquela coisa também de querer saber, obviamente, o que está acontecendo, a notícia, a tua opinião, mas também gostam de saber da história de quem está falando com ela, né? Exato, porque afinal de contas, tu entra na casa de todo mundo, no trabalho de todo mundo, hoje em dia, por todos os lugares. E tu tem muita história legal, né, Chemali? Sabe que é um carinho que o Total tem por ti também muito grande, né? Que bom, tu tá sempre presente. É recíproco isso, é recíproco, né? Tem histórias aqui relacionadas, até contei esses dias, né? Das alianças, né? Do meu casamento com a joalheria Gabriel aqui, enfim. Eu contei pra elas. Eu fui, então, sabe que eu fui lá. Aliás, começa contando essa história da tua aliança. Vamos contar isso. Quando nós decidimos nos casar, eu e minha esposa, a gente, enfim, foi escolher as alianças e tal. E eu quis fazer uma surpresa para ela. E eu vim aqui no Total, escolher as alianças. Enfim, tinha pego um anel e sabia o número dela e tal. E fui ali na Gabriel, falei com as meninas e tal, comprei as alianças, fiz uma surpresa para ela, né? Na verdade, assim, nós já estávamos casados, morávamos juntos, e as alianças não tinham... E aí tinha essa cobrança em casa. Essa cobrança em casa, eu não esqueço. E aí eu vim aqui, enfim, compramos as alianças. Foi um momento bastante simbólico e importante para nós. E a vida continuou, vida que segue, enfim, e recentemente ela trabalha na área da saúde, veio uma normativa da clínica, enfim, que não podia ter anéis e tal, e ela ficou mais apreensiva naquele dia e resolveu tirar a aliança para não ter nenhuma incomodação, e aí acabou perdendo a aliança, extraviando, e ficou muito chateada e tal, e eu disse, vou também novamente presenteá-la e fazer uma surpresa. E aí liguei para as meninas aqui da Gabriel, disse, gente, assim, eu comprei aí e tal. Elas foram ali, buscaram no cadastro. Não, temos aliança, assim, da sua esposa aqui, que tem um pingentezinho de brilhante ali, enfim, e tal. Tá aqui, já separaram. E voltei aqui num dia em que... foi na véspera, o dia 31 de maio, foi o dia em que nós oficializamos, né, o casamento. E aí eu vim aqui na véspera, no dia 30, num sábado, criei uma situação toda para ela não saber onde é que eu vinha. Vim aqui, tirei foto com as meninas, só pode postar na segunda-feira, que no domingo, era domingo de Ramos, eu acho, dia 31 de maio, e aí na igreja de Santa Terezinha ali, que a gente frequenta no Bonfim, inclusive o Frei Rafael era quem estava na missa naquele dia, assistimos a missa e tal, e disse, vamos lá ganhar uma benção do Frei e tal, e aí depois eu tirei do bolso, né, a caixinha e tal, e ela também se emocionou de novo, ele abençoou a aliança. Então, tem essa relação família, né, o cotidiano, e isso é algo que me encanta bastante aqui no Total, porque é um shopping onde a gente se sente em casa. As pessoas... Cheguei aqui, bom dia, por onde eu passei as pessoas se cumprimentam, isso é muito bacana, isso é muito gratificante para quem escolhe um lugar para comprar, né? Isso é legal.
Bom, o assunto não é o total. Não o é o assunto total. Tu, Bora. né? Eu quero saber das tuas histórias que tu estava contando, né? Da questão até do papel do jornalista, né? De dar a informação, mas também poder dar o que ele pensa, né? Dar a sua opinião. Isso é um desafio muito grande, Marcelo. Tá maior agora, desafio diário. foi? Não, a responsabilidade... Hoje a gente tem um grande desafio na TV aberta, que é justamente também contemplar a audiência, porque hoje existem diferentes telas, né? O streaming está aí, está ocupando seu espaço, e as pessoas, as redes sociais, existe uma situação em que o jornalista e o jornalismo precisam se firmar cada vez mais, porque infelizmente o STF retirou a obrigatoriedade do diploma. Aqui vai uma crítica direta ao Supremo Tribunal Federal. O diploma de jornalista deveria ser obrigatório, tá? Fechada essa crítica, a gente volta para cá. Então a gente aumentou a responsabilidade, ao mesmo tempo a fiscalização diante dos pseudo-jornalistas ou de situações onde as pessoas consomem aquele conteúdo, mas não têm certeza se é verdade, se não é, se é fake news, se não é. Então, essa responsabilidade para quem entra na casa das pessoas num jornal diário, né, numa emissora como o SBT, ela é gigantesca, né? E a gente sabe disso, se apropria dessa responsabilidade para executar o nosso trabalho diariamente. Sem dúvida, né? Até aquilo que a gente estava falando, dessas questões todas dos alarmismos todos, né? E quando a pessoa não é um jornalista mesmo, é um pseudo, né? Como tu fala, que passa às vezes algumas informações de uma forma para gerar os famosos algoritmos ou gerar audiência, enfim, vem com aquela coisa assim do sensacionalismo absurdo, né? Isso prejudica a saúde mental das pessoas de uma certa forma. Esta semana, inclusive, né, Silvia, a gente estava debatendo uma pauta na redação e veio a questão da ansiedade climática e como o gaúcho, depois do que a gente enfrentou em 24, acabou absorvendo essas questões e a gente percebe que os institutos de meteorologia também ganharam uma credibilidade maior, né, uma penetração maior na sociedade. A própria Defesa Civil Estadual, quero fazer isso aqui, esse adendo, são técnicos que estão lá, né, que estão ali também se empenhando para trazer as melhores informações, as mais corretas, são prognósticos, né? Então não dá para te cravar, mas a gente tem que perseguir, né, a certeza mais próxima do que vai acontecer, e nós trazendo esses alertas de forma científica, correta, mas sem alarmismo desnecessário. O sensacionalismo, eu acho que faz o jornalismo descer um degrau na sua importância social, né? A gente cuida muito isso no SBT, né? Sensacionalismo para nós não é algo que esteja ali na busca da audiência, do clique nas redes sociais. A gente tem um cuidado muito grande nessa questão e a questão ética também é muito debatida em relação a isso dentro da redação, né? Claro, é uma baita responsabilidade, né? Porque Muita. tu tá realmente lidando com a expectativa das pessoas. E até pegando esse gancho, assim, né, da Defesa Civil e a gente, né, tem o hábito, falaram que ia ter e não teve. Que ótimo. Que ótimo, que ótimo. Mas tem né? que falar porque as probabilidades Sim. e as chances de acontecer são muito maiores. Né? Então imagina se não fala e tem. Recentemente, né, a gente teve aí uma passagem de reflexo de um ciclone extratropical em Porto Alegre. Se discutia ciclone bomba, se não vai ter ciclone bomba, mas era uma linha de instabilidade muito forte. Quando o Cell Broadcast apitou nos celulares de quem estava em Porto Alegre, na região metropolitana, menos de 5 minutos depois começou aquela ventania insana. Ou seja, aquele alerta ele é imediato, e a gente trabalhou isso inclusive no jornal do dia seguinte, reforçando essa credibilidade de um sistema que a Defesa Civil em nível nacional e estadual também utiliza, né? Ou seja, as pessoas precisam respeitar aquilo, né? Aquilo ali não é ao léu jogado para que as pessoas... Não, aquilo ali realmente funciona do ponto de vista de imediatismo. Se você está num trânsito, está na rua, está em outro local, procure um abrigo, porque, infelizmente, vai acontecer uma situação que pode ser de um risco muito alto, né? Sem dúvida. Pegando, assim, até algumas coisas como tu, né, já foi muito pra rua, assim,
né? Eu amo a rua, né? Eu sou cria da rua, né? Eu acho eu tão legal. gosto, e a reportagem, para mim, eu costumo dizer, a reportagem é um estado de espírito. Eu estou apresentador no SBT há quase 7 anos já, adquiri essa outra faceta dentro da minha carreira, mas eu jamais vou deixar de ser repórter. A reportagem, para mim, é esse estado de espírito. E tu também, quem não é jornalista, tu que é da área de marketing, mas de comunicação, também pode despertar esse olhar de reportagem, né? Então, isso é importante. A rua é onde a vida acontece, né, Silvia? Então, isso é importante. E é muito diferente, né? Tu fazer na rua ou tu tá no estúdio, né? A tua forma de perceber e as pessoas também te olharem. Essa interação acontece muito na rua, Chemar? Acontece muito. Isso é o meu maior orgulho, né, do que eu, junto com a minha equipe, com a minha carreira pessoal, construí ao longo desses anos. O reconhecimento das pessoas. Eu estou hoje numa emissora que me oportunizou isso e que me deixa muito feliz pelo trabalho que eu executo, mas que quando a gente fala em SBT, a primeira reação das pessoas é abrir um sorriso. Por tudo que o Silvio Santos construiu, né? E que as meninas, as filhas e a família tá tocando agora, mas a gente fala em SBT, vem a diversão, vem o entretenimento antes mesmo do jornalismo, mas isso não afasta, né, essa responsabilidade que a gente tem. E aí, na rua, o contato das pessoas ele é sempre com esse carinho, né? Recebo crítica? Recebo, evidentemente. Que tipo de crítica? Não, a crítica, às vezes, assim, pô, mas vocês poderiam ter abordado de uma outra forma, né? Aquele assunto, Eu sou um jornalista especializado em segurança pública. É uma área muito densa, uma área que lida com vidas, que lida com quem partiu, lida com a retaguarda que a gente investe em impostos e que tem que se transformar em segurança ou sensação de segurança para todos nós, e é uma área que também desperta muita paixão. Então, às vezes, a gente, né, diz determinada situação, vocês estão criticando a polícia ou defendendo um bandido. Jamais. A polícia sabe, e as fontes que a gente construiu ao longo desses anos, seja o próprio governador do estado, secretário de segurança, enfim, polícia, a gente está sempre do lado da força de segurança pública. Mas quando essa força, o servidor, ele há um desvio da sua conduta ou do seu protocolo, a gente não pode passar pano, né? Não pode, né? Recentemente teve aí um confronto, região metropolitana, em quem escolheu o caminho do crime e as forças de segurança. Isso é do jogo de quem está ali. Ninguém deseja que as pessoas sejam mortas no confronto. Mas a gente tem um lado. A gente torce para o lado da segurança pública. Claro. Então, se alguém tiver que tombar, eu não gosto disso, mas que não seja o servidor que coloca uma farda ou que coloca um distintivo no peito e vai à luta para nos defender. É isso, entendeu? Quer dizer, se for para morrer, que morra aquele que morra quem não escolheu o lado errado. Quem escolheu o lado errado, entendeu? Exatamente. Por as mais diversas... Ninguém nasce bandido, mas tem muita gente que tem a oportunidade de escolher um caminho certo e acaba indo para o caminho errado, o caminho do crime. Então, essas pessoas, elas sabem que elas estão sujeitas a isso. Isso é do jogo que elas escolheram, né? Então, às vezes, aparece uma crítica ou outra, mas a gente lida com muita naturalidade com relação a isso, respeita, inclusive, a interatividade dos programas nos possibilita isso. A gente recebe, às vezes, a crítica ao vivo, e eu faço questão, e a crítica ela é imediata, as mensagens são imediatas. Eu não sei o que a produção está selecionando. Eu não sei. Ela surge no nosso plasma ali no telão, e eu vou lendo e vou interagindo com aquela imagem e aquela mensagem, e quando chega uma crítica, eu faço questão de responder na hora, né? Só respeito o teu posicionamento, mas eu não concordo. E tá tudo certo, a gente pode continuar se respeitando. Por favor, continue nos prestigiando na audiência, mas sabendo que eu discordo de ti por isso, por isso e por isso. É transparência e diálogo direto com quem está nos acompanhando, né, Silvia? E até as redes sociais ampliou muito isso, Sim, né? sem dúvida. Porque antes a TV era uma coisa muito mais contemplativa, né? Isso. Eu assisti em casa, eu não tu era chegava o receptor da informação, né? Eu sou o emissor e tu é o receptor. Isso. E a gente não tem interação. Hoje em dia mudou, né? Claro, a tecnologia, o fenômeno das redes sociais, ele trouxe
ganhos para o nosso meio da comunicação, ao mesmo tempo que bati no microfone, ao mesmo tempo que tu não tá acostumado com o microfone, né? Ao mesmo tempo que um grande desafio que se tornou um tribunal meio que sem lei ali, né? E aí, mais uma vez, defendo a regulamentação das redes sociais. Isso não é contenção de liberdade de expressão, precisa ser regulamentado, precisa ser colocado os seus pingos nos is. Não dá para achar que as pessoas têm o direito de dizer o que eu penso de ti e não vai dar em nada isso. Não, precisa dar. Precisa ter, as big techs precisam se encaixar dentro de sistemas que eles têm condições de filtrar para que esse ódio, para que esse rancor não venha à tona e não se... O judiciário tem coisas bem mais importantes para se preocupar do que essa quizila das redes sociais. Vamos combinar, né? Eu penso assim, né? Então... Da mesma forma. E o bom disso, assim, da questão, não dessa história em si, né, mas da questão das redes sociais e de tu poder interagir como tu fala pra TV, tu tem uma troca também, tu consegue colocar um outro lado para as pessoas que estão fazendo a crítica ou que estão com dúvida ou isso ou aquilo, né? Então, volta e meia as pessoas vão ali nas redes sociais e eu respondo. Contigo. Às vezes não são nem coisas, e eu participo bastante também são coisas boas, são coisas do dia a dia, enfim, né? Ou da área eu gosto muito da área de cultura, da área de música, eu vou ali em algumas páginas e dou a minha opinião, aí vem as pessoas e contrapõem, não, porque não sei o que, não, eu respeito a tua opinião, tá tudo certo, né? Mas eu gosto de fazer esse contraponto, eu acho que isso aí cria um engajamento também, as pessoas acabam, às vezes, recebendo a crítica, e pessoas que são de outros estados, enfim, de outros países, daqui a pouco estão, mas o que esse cara disse, talvez tenha vou ver quem é, aí vê, o cara é um jornalista, enfim, acaba me seguindo e a gente vai estabelecendo uma outra conexão ali para outras coisas do dia a dia. Então, a crítica, às vezes, ela aproxima as pessoas, dá né? Uma amplitude, dá uma amplitude, sem dúvida, sem dúvida. E o que eu sei que tu tem também a questão do teu pai, né, que adora muito os carros antigos, tu vem aqui no Total. É uma paixão de infância, dele de infância, né? Meu pai vai fazer 84 agora, mas a questão da época em que ele começou a gostar dos carros antigos, já no início da indústria nacional, né, brasileira automotiva, lá nos anos 50, 60, os primeiros carros que vieram para o Brasil eram carros importados. E depois que a indústria veio com muita força, esses carros importados, enfim, começaram a se transformar em ferros velhos, enfim, as coisas... E ele começou a gostar disso, desde aquela época. E tem essa paixão. Eu acabei herdando a paixão, e é uma coisa muito, muito também importante na minha história de jornalismo, que o primeiro programa de televisão que eu tive, né, a capacidade de... Fui produtor, fui repórter e apresentei, era o Motor e Companhia da Ubra TV, que era uma referência, né, justamente nessa questão de carro antigo. E eu, na época, eu trouxe essas histórias que eu vivi. Meu pai teve oficinas, foi representante Cadron aqui em Porto Alegre, o primeiro do estado, e eu vivi esse ambiente do veteran car, de tudo isso aí, e isso estava na minha bagagem, num arquivinho fechado ali e tal, e de repente eu estava montando a televisão junto com muita gente na época, e já maravilhado pelo museu, pelas histórias, muita gente não teve a oportunidade de ver o que era a oficina de restauração da Ubra lá no fundo do campus. Eu, enquanto estudante da universidade, enquanto jornalista da TV, tive esse privilégio e trouxe tudo isso para dentro do programa. E na época eu disse, gente... E o programa era muito em cima um grande amigo que eu respeito, tenho o maior carinho por ele, o André Rossetto, hoje é professor da PUC, era o apresentador da época, e aí a gente, nas reuniões de pauta, disse, não, mas a gente não precisa ficar só no museu, a gente precisa contar as histórias dos colecionadores, de quem é apaixonado por antigo mobilismo, e ele disse... Tu é o cara para isso, vamos, e a gente começou a ampliar aquilo, e até hoje, né, muita gente que eu encontro nesses eventos, e o Shop Total faz com frequência aqui os eventos do Classic Car, do Veteran, enfim, que saudade do Motor e Companhia, como era bacana, como era legal aquilo, e a gente usava
trilhas da época, né? Carro dos anos 40, anos 50, anos 60, a gente buscava ambientar aquilo com imagens de arquivo, imagens da época, e aquilo aí ia costurando toda a história de alguém que estava ali com um baita de um desafio de transformar algo que ninguém poderia dar valor em algo que hoje, pô, a gente vê aí o quanto o antigo mobilismo, né, desperta paixão e desperta interesse nas pessoas, seja pela própria história da indústria automotiva ou pelo carinho que as pessoas têm. O Rio Grande do Sul, o gaúcho gosta muito de automóvel, né? A gente teve aqui a época das corridas de carreteira. Sim, então, né, a escuderia Galgos Brancos, né, o Farina, enfim, tem uma tradição, o Asmus, eu andei na carreteira do Asmus, né, ex-presidente do Inter, enfim, eu acompanhei um rally de antigos na Serra dentro da carreteira do Asmus, que estava lá no Museu da Ubra, então é uma coisa que eu vou falando, a gente vai, o olho brilha, porque, né, então isso vem do pai, o pai, tenho certeza que gostaria de ter mais carros do que tem hoje. Mas também é um hobby caro, né? Não é assim, não é para qualquer bolso, né? Quantos ele tem? Ele não me conta, às vezes, quando eu vejo. Tá bom, ele vai assistir, às vezes eu consegui uma relíquia e tal. Eu acho que deve estar em 7, 8 carros. Tem alguns que ele prefere não me contar, porque eu vou puxar a orelha e dizer, vem cá, tia, pra que tudo isso? Enfim, mas é paixão. Mas é paixão, né? É paixão, se pode ter, é maravilhoso. Eu tenho o meu brinquedo modesto, eu tenho uma Alfa Romeo, né? 145, que eu tenho um apreço muito grande. E tá bom, eu volto e meia apareço nos encontros, enfim, troco ideias, mas gostaria de ter mais, mas como eu te falei, é um hobby que vai um investimento alto, né? Não é assim. Mas sabe que tu estava falando assim, eu lembrei, porque tem o Véter aqui, teve uma vez que a gente fez uma carreata com os Véteros e tal, foi até a Orla, e teve um carro que é Plymouth, né? Plymouth é americano, indústria americana. E eu tava nesse carro, acho que era esse carro. E aí eu brinquei, eu disse, com vontade de dirigir. E o dono do carro disse, não tem problema, pode ser. Eu digo, fala sério. E eu dirigi, gente, muda. É que eu gosto de dirigir, né? Já dirigi caminhão, em viagem, né? Naquela fase mais adolescente, viajava de carona, de caminhão. Olha isso, no Nordeste, tá louco. Mas era bom, era uma época que dava. E ele me deu o carro para dirigir. Gente, muda o espírito, muda a forma de enxergar as coisas dirigindo aquele carro. Claro que eu fui com um cuidado absurdo, né? Extremo, né? Como diz... Extremo, eu disse, mas foi corajoso. Dizia o Galvão Bueno narrando o Ayrton Senna na ponta dos dedos. Né? Nossa! Mas é muito legal, né? Muito diferente, assim. É, muito bacana. Gosto muito desse universo, né? Tô sempre em contato, sempre buscando e admirando isso, né? Viajo, volta e meia, tem uma feira em Novo Hamburgo, né, que é a da revista assim, agora. Da Expo Classic. Sou apaixonado pela feira, todo ano eu tenho que bater ponto lá, enfim, gosto muito, a gente já fez muitas matérias com eles lá, e o Vale dos Sinos é um grande celeiro de colecionadores, né, a capital nacional do Galaxy, né. Ah, é? Então eu fui um dos programas mais legais que eu pude fazer no Motor e Companhia, foi o Galaxy, na capital nacional do Galaxy, claro, no auge da indústria coreiro-calçadista, os empresários do setor, enfim, e era um carro que era o grande xodó da indústria, era o Galaxy, né? O que veio Landau, primeiro, né? Pois o Galaxy e o Landau, primeiro veio um... São contemporâneos. Porque eu aprendi a dirigir num desses, o meu pai tinha carro. Com muito mudança bom. na coluna. Eu não tinha 18 ainda, né? Então... E aí ele dizia, senta aí e dirige. Também aprendeu a dirigir antes dos 18. Olha, depois, quem tem mais de 50 anos... É verdade. Aprendeu a dirigir com... Né? Hoje o pessoal fala, mas não é politicamente correto falar isso. Gente, são épocas, são circunstâncias. Claro. Porque a gente não usava cinto de segurança. Também. Não existia essa obrigatoriedade. Foi depois da mudança do Código de Trânsito Brasileiro, né? A obrigatoriedade do cinto. E que bom que isso é um avanço, é segurança, é proteção. Claro que dirigia na praia. Isso. Na cidade, nas ruas mais calmas, na Ipiranga. É isso. Chemali, e o que tem assim na paixão de alguma coisa assim que tu tinha feito de matéria, que tu assim, puxa vida, isso aqui foi assim,
o que realmente me orgulha absurdamente? Foram tantas matérias. Eu sou apaixonado, né, por jornalismo ambiental. Também gosto muito, sempre atento a isso. A gente está vivendo uma mudança climática agora que está nos pegando assim a cada novo semestre, novo ano, e é uma área que eu gosto muito, né? A gente teve a oportunidade, vai fazer quase 10 anos, foi 2018 ou 18. Uma série de reportagens sobre é um grande impasse que a gente tem em Porto Alegre, que é a Ponta do Arado, lá no nosso extremo sul, Fazenda do Arado, que era um projeto imobiliário e está tudo certo dentro do conceito, né, de construção civil, do segmento. É um segmento de economia que gera muito emprego, gera renda, movimenta a cidade, mas na época, da forma como a gente recebeu a história e a gente aprofundou a investigação, era tanto volume de material que a gente fez uma série. Essa série foi premiada, né, o primeiro lugar no Prêmio Ari. É o prêmio mais cobiçado do Rio Grande do Sul, né? Um orgulho imenso ter, junto com a minha equipe, conquistado aquele prêmio. Depois o prêmio Lutzenberger também, né? Que para mim é o maior ícone que nós tivemos no nosso estado do ponto de vista, né, de preservação ambiental, do conceito de que nós precisamos preservar o meio ambiente para que a gente tenha todas as outras coisas, né? Claro. Sustentabilidade, economia e preservação precisam andar juntos. Não dá para a gente torcer o nariz para um lado nem para o outro. As coisas precisam se conversar, né? Dá para a gente fazer, é possível. Né? Então, essa série é uma série que me orgulha muito da Fazenda do Arado, né? Existe um outro componente a reivindicação de um território dos povos originários, um território indígena, lá na pontinha da fazenda. Também criou uma outra circunstância que envolveu o FUNAI, Ministério Público Federal, ganhou o prêmio do Ministério Público Estadual também. É uma das coisas que mais me orgulha de ter feito no SBT. Outras grandes reportagens também, algumas muito fortes, muito tristes, né? Que foi... eu estava em férias quando aconteceu a tragédia da Kiss. Estava longe, não tive como retornar. Eu queria retornar, queria interromper as férias, porque, enfim, mas eu não tinha como e acompanhei à distância aquilo. Quando terminou as férias, a gente voltou e ainda a gente respirava muito aquilo ali, né? E eu tive a oportunidade de ficar mais de uma semana em Santa Maria, quando do primeiro ano daquela tragédia, e foi algo que me marcou muito. Até hoje eu mantenho contato com algumas famílias, né, que tiveram vítimas dentro daquilo. Foi algo que me marcou muito mais depois que a minha filha foi estudar na Federal em Santa Maria, foi cursar jornalismo, e eu casualmente fui fazer, para abastecer o apartamento que ela estava lá, eu fui num supermercado, e entrei no estacionamento do supermercado para fazer compras, deixar a casa abastecida para ela, e fui buscando uma vaga, e quando eu vi, a vaga que tinha era para a Rua dos Andradas, bem na frente da Kiss. No que eu parei o carro, eu olhei, eu não vou algumas vezes a Santa Maria, quase sempre a trabalho, e estava um pouco perdido naquela... Quando eu me deparei com aquilo, eu digo, eu estou na frente da Kiss, minha filha universitária, a gente se coloca no lugar das pessoas até hoje, né? Claro. Então, o quanto aquilo marcou toda a nossa comunidade, ainda é uma situação que ainda tem traz muita coisa muitos nuances do ponto de vista jurídico, de justiça, de punição, enfim, é um imbróglio que ainda não teve um fim, né? E que a gente ainda precisa, mas ao mesmo tempo acho que Santa Maria conseguiu virar um pouco dessa página, muito triste, mas que não pode ser esquecida. A luta por justiça tem que continuar, mas a cidade, né, há poucos dias também tive a oportunidade de entrevistar o prefeito, o Rodrigo Décimo, enfim, e gosto da comunidade. A gente tem lá o Maurício Rebelato, que é repórter, e traz Santa Maria conseguiu, né, sem esquecer, mas conseguiu olhar para frente, e isso é muito bom. Quando há uma ruptura de algo que entristeceu tanto o nosso estado, em especial a cidade, e como o jornalismo também ajudou a fazer isso. Repito, sim, tanto com as famílias, né, de fazer que uma merecem coisa todo o nosso respeito, é. Mas Santa Maria merecia continuar, claro. Repito, sem, né? Então foi algo que me marcou bastante, fizesse essa pergunta, né, das coberturas.
cobertura da enchente em 24 foi algo a mais recente, talvez a mais impactante também da minha própria trajetória como jornalista. Eu já estava na apresentação dos jornais há 4 anos, e foi no ano anterior que a gente fez um experimento lá no SBT. Nós invertemos os horários dos apresentadores. O André Har foi para o horário da noite e eu fui para o horário da manhã, em 23. E aí em 24 éramos uma dupla na época, a Bruna estava comigo, quando aconteceu a enchente. E aí a gente disse, e eu reivindiquei para a gestão lá, disse, eu preciso ir para a rua. Eu quero ver isso de perto, eu quero real, registrar, né? Isso, eu quero sentir o que essas pessoas estão sentindo. E aí a Bruna ficou na retaguarda no estúdio, junto com a Estael Cias, que é a nossa meteorologista. A Estael, inclusive, teve um dos dias em que a casa dela foi atingida, e antes da casa ser atingida, ela já sabia o que estava sendo previsto. Ela trouxe a emoção, chorou no estúdio, foi algo muito marcante para todos nós. Mas o que eu assisti, o que eu pude documentar na central de resgates ali no viaduto Utzig, na CIS Brasil, com a Cairu, com né, aquele entroncamento, e aquilo ali me marcou marcou pro resto da minha vida, né? Porque foram 7 dias direto ali, né? Naquele esforço imenso de tirar pessoas de casa, sabendo que no Taquari a coisa estava muito feia, na Serra, desmoronamento, Zona Sul, enfim. A gente tentou cobrir o estado inteiro, mas como porto-alegrense aquilo me marcou de uma maneira avassaladora, né? A gratidão das pessoas para os voluntários, para as forças de segurança, para nós da imprensa que estávamos ali documentando. Foi um exercício de sensibilidade diário, né? E até muitas vezes, né, tá na rua fazendo a matéria, documentando, mas também de uma forma ou de outra ajuda. Sem dúvida, sem dúvida. Não só com a informação em si, mas na prática mesmo, na prática. De ajudar no resgate. De ajudar no resgate. De direcionar, olha, vai pra cá, vai pra lá. E de criar uma rede, né, de ajuda. A gente participou da farmacinha, os meus contatos em casa, minha esposa que é da saúde, medicamentos, enfim, sabe? A gente se organizou nesse sentido, que era o que a gente podia fazer, não só a questão dos agasalhos, enfim, que todo mundo podia fazer em casa, mas a gente conseguiu também organizar minimamente uma farmacinha ali para hipotermia, para ferimentos, enfim, tudo que eles precisavam, a gente também se engajou, e isso nos traz um calor no coração, né? E como é bom a gente também, diante de todo o desafio, além da atividade profissional, poder, enquanto cidadão, também participar disso, né? E sem precisar fazer nenhum tipo de promoção de imagem, nada. As pessoas vinham e nos agradeciam, que bom que vocês trouxeram. Gente da saúde que estava ali, tinha o dia inteiro trabalhando e no final ia para lá também ajudar a socorrer, né? Técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, isso é algo que nos toca e transforma a gente para melhor enquanto sociedade, sem dúvida, Silvia. Sem dúvida. Sabe que quando deu, né, o período da enchente, a gente, aqui no Total, nós criamos uma central. Hoje tem a Balbuena Tapetes, mas na época estava desocupado ali. Tem um espaço de 350 metros quadrados, mais ou menos. E ali a gente criou uma central de arrecadação, distribuição. Lembro. E vocês foram super importantes, porque volta e meia eu ouvia na rádio, ou mandavam WhatsApp, ou lia no jornal, ou via na TV, aonde estavam precisando das coisas. E a gente mudava o rumo da... E a gente começou a fazer uma coisa, não só de mandar para os órgãos públicos ou para os abrigos, mas com base na velocidade das necessidades que a gente ia vendo, a gente já direcionava direto para, muitas vezes, as casas de famílias, né? Ou para os abrigos, né? As casas de longa permanência de idosos, né? Era isso. Então é uma questão muito de cidadania mesmo, né? E as matérias que vocês faziam aqui também era muito com esse viés, assim, de contribuir e de orientar as pessoas que queriam ajudar. Tanto que a gente colocou, cara, da noite pro dia, mais de 250 voluntários aqui para fazer esse trabalho. Por quê? Porque ouviam nos noticiários, né? Exato. Todos eles. Exato. Essa questão da enchente, aí eu tive 3 recortes aí desses 15 anos de SBT. Existem, né, outras coberturas que também me marcaram e marcaram a nossa equipe 15 anos de SBT. A gente, e hoje eu digo com mais naturalidade isso, a gente escapou da morte.
né, naquela curva da morte, numa operação policial, onde eu vi colegas que, né, o Paulão, que estava na Band na época, o Ezequiel, o cinegrafista, a gente escapou por muito pouco daquilo, né, algo que me marcou muito, muito mesmo. Foi algo... E a injustiça do nosso arcabouço jurídico, né, a pessoa, e aí perdi colegas ali, a gente escapou da morte, foi uma situação tão complexa para ser administrada em pouco tempo, porque quando a gente se depara com um carro esmagado, menor que essa mesa aqui, tu sabe que as pessoas não estão mais vivas ali dentro, né? Então, tá o impacto, o choro, e ao mesmo tempo, 5 minutos depois, tu enxuga as lágrimas e diz para ti mesmo, eu preciso trabalhar. A notícia tá aqui, eu sou parte da notícia, eu sou um sobrevivente, a gente juntou as forças da equipe. Eu lembro até hoje o Marcos Azevedo, que era o meu repórter cinematográfico. Eu não vou conseguir, eu digo, tu vai conseguir. Bota a bruta no teu ombro que tu vai conseguir, a gente precisa fazer isso, cara. E aí ele foi. A gente se ajudou, enfim. 10 anos depois eu fiz uma série e a gente descobriu que o motorista que provocou aquela tragédia toda, que estava sob efeito de substância para não dormir, né, os rebites, enfim, estava dirigindo normalmente, com carteira, com tudo. Então a gente se depara com circunstâncias muito fortes. Em outras televisões também, né, cobri... Copa do Mundo foi uma coisa linda de cobrir aqui em 2014, já estava no SBT. Eu sei, eu vou te perguntar, eu não posso, eu posso te perguntar? Não, tu não quer falar. Pode, já vamos falar sobre isso. Tempos de setorista, né, de política, Assembleia Legislativa, Palácio Piratini, Tribunal de Contas, eu cobri escândalo dos selos na Assembleia, né? Época do Macalão, enfim, todo mundo lembra, né, desse personagem. A gente, na época, corria atrás, e eu falo hoje eu acho que isso o SBT tem de natural, né? A gente fala da nossa concorrência, muitas vezes com inspiração pela concorrência e sabendo que no front somos concorrentes, mas um ajuda o outro. Na época do escândalo dos selos, a nossa meta era furar a Adriana Irion da Zero Hora. Porque a Adriana estava sempre um passo na frente, por todo o know-how, por todo o talento, e a gente, um dia, eu estava de bobeira com a equipe, não tinha nada para fazer, e aí eu falei para Maria do Carmo, que era minha chefe na época, de Maria, me dá um Cinegra que eu vou a Viamão, Maria, eu acho que eu vou encontrar alguma coisa em Viamão. Foi isso, uma coisa intuitiva, assim. Intuitiva, que era onde a gente tinha uma informação da Polícia Federal, né, de fontes ali, que esses selos desviados da Assembleia estavam sendo despejados em Viamão, mas ninguém sabia muito o que era. E conversa daqui, conversa dali, esse contato com a rua, né, de tu tirar o microfone de lado, remangar as mangas da camisa e tirar o terno e ser uma pessoa não só para passagem, mas enfim, aí conversa num bar, conversa no outro, chegamos numa lotérica que estava vendendo os selos, e a partir dali a gente descobriu o contato do Macalão na época com quem desovava esses selos, e aí fazia toda a irregularidade dentro da Assembleia, e aí a gente levou até a Polícia Federal isso, e aí bastidores, tivemos aí também acesso a outras informações por uma relação de confiança com a Polícia Federal. E quando deu o start das prisões, enfim, a gente estava um passo na frente, conseguimos ali ultrapassar ou chegar em pé de igualdade com o pessoal da Zero Hora. Volta e meia a gente se encontra, Adriana, para mim foi um prêmio, claro, né? Porque ela continua sendo uma jornalista de referência nessa área. Depois veio Operação Rodan. O governo da Ieda Crucius, acho que foi um governo mais conturbado que a gente teve na época moderna aqui do nosso estado, né? Foi todo dia tinha notícia, e eu fui setorista de política aqueles 4 anos, né? Depois, aí, cobertura esportiva, né? Fiz final de Libertadores no lado do Grêmio, né? A chegada do Inter aqui, depois do campeonato mundial também. E aí então, tu berrava como colorado. Opa, desculpa, não sei se tu é colorado ou não. Eu vibrei muito com a chegada da final da Libertadores na minha cidade. Pena que o Grêmio não ganhou do Boca, mas também vibrei muito quando o Inter ganhou, porque coloca Porto Alegre
entre capitais seletas do mundo inteiro. A gente tem, eu sou muito bairrista, me perdoem, eu amo Porto Alegre, já morei fora de Porto Alegre, depois a gente pode contar um pouco sobre isso, mas eu amo Porto Alegre, e Porto Alegre tem 2 campeões mundiais. Isso é Buenos Aires, Madrid, né? Rio de Janeiro não, porque só o Flamengo foi campeão mundial, nenhum outro grande do Rio foi campeão mundial. E aí tá, São Paulo tem o São Paulo. Mas não dá para dizer que aquele, me perdoem os corintianos, aquele título mundial do Corinthians não é um título mundial, né? Vamos combinar. Então eu deixo São Paulo de lá, gosto de botar né? Então, Porto Alegre campeã, é uma cidade que tem 2 campeões mundiais, né? E vamos combinar, qual é o clássico que tem maior rivalidade do que um Grenal? A gente tá às vésperas de um confronto Grenal no nosso mês Farroupilha. Então, para nós, isso aí é um churrasco imenso que não tem hora para acabar, né, Silvia? Então, isso é muito legal. É gaita para tocar. Ter sido setorista de esporte foi muito, muito bacana, né? Sempre muito respeitado no lado do Inter, no lado do Grêmio, fiz grandes amigos. Mas eu acho que o jornalismo de geral, a política, foi a segurança pública, neto de policial, então, os pais advogados, a questão do direito, das leis, sempre fez parte do nosso cotidiano em casa. Então, a área da segurança pública, a especialização, a escolha por ter escolhido esse caminho, acho que foi uma coisa meio que natural, né, na carreira, e as coisas foram acontecendo. E na família para frente, a tua filha vai seguir a tua carreira? Tu sabes a tua esposa da saúde? A esposa, a Bianca é da área da saúde, a Bianca é fonoaudióloga, né? E que bom que eu tenho alguém da área da saúde comigo, ainda mais na área da voz, né? Não, tu tem uma baita voz, né? Ainda mais na área da voz. Herdado de vô, pai, eu acho que é uma questão muito genética. Às vezes a gente brinca no telefone, liga para uma tia, para alguém. Oi, Flávio, tudo bom? E sou eu que tô falando. Flávio é meu pai, sou eu que tô falando. A voz é igual. Mas assim, em casa, é isso. Aí a Jade, achei que ia ser psicóloga, porque, enfim, sempre gostou dessa área, né, de estudar, e a biblioteca dela é maior que a minha, até devora livros. Um belo dia ela disse, eu quero ser jornalista. E passou na Federal em Santa Maria, tu deixa eu ir morar em Santa Maria, aí o coração do pai vibra de um lado e espreme de outro, né? Meu Deus do céu, em Santa Maria, essa guria vai morar sozinha em Santa Maria, como é que eu vou ficar 17 anos em Santa Maria? Como é que eu não vou permitir isso? Não é a minha, né? Eu sempre fui um pai muito presente nesse sentido, investi na educação, né? Nas relações, até hoje a gente tem contato com as famílias das amigas, dos amigos, eu sempre participei muito da vida escolar dela, né? E aí foi bater asas em Santa Maria, cursou metade do curso de jornalismo, já estava fazendo passagem, editando reportagem, e aí veio a pandemia. Aí a coisa foi híbrida, né? E aí foi remota, e eu acho que isso meio que deu uma esfriada, porque não tem nada que faça mais vibrar do que uma redação, do que a universidade. Universidade é a vida, né? O relacionamento, aquele networking com os professores. Porque o mercado, para mim, o mercado começa na universidade. Eu tenho esse sentimento, né? As relações que a gente já vai estabelecendo ali, a gente já tem que se postar como um profissional de comunicação, né, na universidade. E foi até que ela chegou e disse, pai, eu acho que não é isso, tu vai ficar não, eu quero que tu seja feliz, né, que tu, enfim, encontre o teu caminho. Eu sei que é na comunicação, mas tu vai sair do jornalismo, vai para onde? Não, eu vou fazer publicidade. Aí trancou em Santa Maria, veio para Unicinos. Ai, que bom, mais pertinho. Mais pertinho, a Unicinos aqui em Porto Alegre. E aí já trabalhava, já tinha esse lado empreendedor, foi uma coisa que também me surpreendeu nela, ela já tinha aberto uma empresa, já fazia administração de social media, enfim, clientes dos mais diversos segmentos, não estava mais me pedindo dinheiro, inclusive, né, se sustentando, crescendo. Mas eu disse, não, a faculdade eu pago, claro, né, é meu compromisso e tal. E aí a coisa foi fluindo, ela teve uma experiência que eu não fiquei sabendo quando ela já estava batendo na porta lá e pedindo passagem. Ela foi estagiária do SBT por 1 ano, no departamento comercial. E tu não sabia? Eu não sabia que ela estava nem na seleção. E aí, quando eu soube,
Eu cheguei lá no RH e disse, o negócio é o seguinte, eu não quero nenhum tipo de favorecimento por ser minha filha. Eu soube disso agora, o que tiver que acontecer, aconteça. E as coisas aconteceram. Ela teve uma passagem muito legal lá e depois pediu também para sair para ir para agência e tal. E até que um dia chegou para mim, tu segura as pontas para mim, pai. Ela já mora sozinha, já tem a casa dela. Eu vou passar na URGS. Tá, mas não, eu vou parar de trabalhar, mas vou me dedicar ao estudo e tal. Eu disse, mas que era meio do ano, eu disse, mas é só no final do ano. Não, tem um processo seletivo unificado, umas vagas que sobram e tal. Ela encontrou num pé de página da URGS ali. Eu disse, não, é óbvio, né? Mas na comunicação. Na comunicação. E aí ela passou na URGS. Eu agradeci muito a Unicinos por todo o período, né? Que alívio, não é? Aí, hoje ela faz na URGS. Ao mesmo tempo que ela está no mercado de publicidade, ela também é apaixonada por cinema. E também produz cinema. Ela é produtora executiva de cinema. Está em 2 projetos, em 2 filmes. Tá permeando, né? Está fazendo universo. Porongos, né? Um filme que trata da batalha de Porongos aqui também, é algo que está na nossa história. Um outro filme que também está sendo produzido lá por uma produtora em São Paulo, e está trilhando o caminho dela, né? Comerciais de televisão, enfim, e é isso. Eu acho que não ia cair muito longe desse cenário, porque ela, com 2, 3 anos, ela já frequentava a televisão e ia para o trabalho comigo, e estúdio, microfone, câmeras, luzes, então eu acho que isso vibração, né? O teu prazer também, né? Sim, claro. Nessa questão toda acaba, de uma certa forma, influenciando positivamente. Fiquei, digo, olha, aquela coisa, pena que não foi jornalista e tal, mas tem que ser feliz. Um pai só é feliz se o seu filho é feliz, se está realizado com a sua atividade profissional. Eu nunca influenciei diretamente, tem que ser jornalista, tem que ser isso. A livre escolha sempre foi dela. E as coisas estão fluindo. A gente quer atalhar, né, um pouco a vida dos filhos e eu nunca recebi pressão dos meus pais para ser advogado, embora já tenha cursado quase metade do curso de Direito na época, né? Depois tive que trancar, porque aí troquei de empresa, fui para... O que te levou para o jornalismo? Pro jornalismo, a paixão por história, a paixão por rádio, né? Paixão por música. Eu sou um cara apaixonado por música, sempre gostei muito de música, eu sou da geração que viu o Rock in Rio na televisão. Né? Em 85 eu tinha 9 anos e aquilo me impactou no Rock in Rio. Tu tava no Rock in Rio. Olha o teu privilégio, Silvia. Olha a diferença do Olha o teu privilégio, né? Lá, né? Eu tinha 9 para 10. O Rock in Rio foi em janeiro de 85. Em fevereiro eu fiz 10 anos. Aquilo mexeu comigo, né? Questão daquele fascínio do mainstream, né, das coisas acontecendo, enfim, do rock, né, a gente pré-adolescente gostava daquilo ali, era um período de ruptura política no Brasil também, né, a gente estava vendo de 2 décadas de um regime militar, depois veio ali eleições diretas, o rock brasileiro pujante, né, explodindo, e aquilo foi me aproximando dessa história de rádio, enfim, e tal, e gostava muito disso. E eu acho que foi uma coisa natural escolher o jornalismo. Eu consumia muito produto, né? Até hoje eu tenho as revistas dos anos 80 e 90, né? A minha coleção da Bis. Esses tempos a minha esposa, tá na hora de fazer uma limpeza. Não toca no meu escritório, pelo amor de Deus. O teu pai tem os carros, tu tem... eu gosto de tudo. A família gosta da coleção. Eu tenho fitas cassete, vinil, enfim. Então, a paixão pela música Quantas canetas tu tem pra girar aquela fita cassete? As Bics, né? Só quem viveu aquele período pra girar, enfim. Então, e aí... Tive grandes professores de história, né? A história é a mãe do jornalismo, né? A gente constrói a história diariamente. E daqui a um tempo, a história, o que a gente contou hoje, vai estar nos livros, enfim, nos conteúdos das gerações que vêm vindo, né? Então, foi uma coisa natural, assim, e aí o rádio, até hoje, eu trabalhei muito pouco em rádio. Porque quando eu entrei em televisão... eu acho que o bichinho da TV ali me picou de uma maneira que eu disse... E eu gosto muito de trabalhar em equipe. O rádio ele tem uma coisa mais solitária, às vezes, na rua. A equipe de TV hoje não, né? Isso não é ponto, isso é coceira mesmo. É coceira mesmo. Então, o jornalismo foi essa paixão por livro, a literatura, o consumo de materiais
E as coisas foram indo, não tinha outro jeito. Eu não me enxergo em outra atividade profissional. Ainda tenho vontade de concluir o direito, mas para agregar valor ao que eu já faço. Sim. Né? Gosto muito, tenho grandes amigos advogados, uma admiração. Minha irmã acabou sendo advogada também, embora não tenha exercido. A influência da família, acho que para ela foi mais forte, mas para mim foi o jornalismo. Eu vejo o orgulho que meus pais têm por eu ter escolhido o jornalismo antes do direito, né? E a satisfação que eu tenho com a minha atividade profissional. Eu acho que isso manda muito, né? Por isso és brilhante, né? Por conta dessa paixão toda, por conta desse estudo. Paixão, o olho brilha, a gente não, tá se vendo aqui, inflama e vai. Quando eu comecei tu me trava, porque eu olho... Não vou, por isso, quando eu comecei falando, né, que há que ter coragem para conversar comigo, cara, é muito fácil, eu não preciso nem fazer nada, eu tô aqui te ouvindo. Os insights vão se conectando e a gente vai trilhando, vamos deixar a estrada rodar. Ai, que legal, Chemali, foi um prazer enorme poder te ouvir mais aqui, né, e ouvir das tuas histórias, não ouvir aquilo que tu conta, ou as matérias, enfim, né, não é notícia, são as tuas notícias, a tua vida, isso é muito legal também poder compartilhar com as pessoas. Além de toda a queridez que tu tem, né? Tu sabe que tu tem um monte de fã, né? Tu também, né? És uma pessoa... Rasgar, tu és uma pessoa também tu e deu, e agora é o ponto super, de corte, vamos deixar em ti o elogio, porque realmente tu tem, bom, né? Além dessa fico muito capacidade, competência toda, tem esse jeito muito querido de comunicar. Que bom, fico feliz demais. Então tá bem, um prazer enorme, Chemali, vou ter que encerrar, né, aqui, assim... Vamos encerrar? Vamos encerrar. Faça então tu pra mim, aqui outro dia eu fiz um desafio também com um colega teu do jornalismo, faça então, encerra pra mim aqui esse Totalks de hoje, que é muito mais fácil pros outros que pra mim, meu Deus. Tá aí, tive o prazer de conversar com a Silvia, né, de ser convidado aqui do Totalks, de vir para esse espaço histórico da cidade, que é o Shopping Total, né, espaço... tombado pelo patrimônio histórico, isso é muito importante, tombamento, quem gosta de história precisa também trilhar esse caminho do tombamento, né? A gente não... Olhar para cima, o Total, é bom que tu olha não só para as lojas, mas olha para cima, olha para os lados, eu adoro. Né? Tive esse prazer aqui de conversar, de ser, desse bate-papo, não foi uma entrevista, né? Foi um bate-papo, né? A gente foi indo. Desse Porto Alegrense, 51 anos, eu já falei algumas datas, né? 51 anos, Porto Alegrense, amo demais a minha cidade. Para encerrar, eu não falei das coisas que eu mais gosto de fazer agora, nessa época, que eu já faço há muito tempo, né? Que ir a show. Festivais de música, shows. Sim, tu gosta de música, gosto muito disso, né? Porque tá tendo muitos shows, muitos shows. No ano passado a gente foi pro Turá, levei minhas filhas, né? Porque a namorada da minha filha vai junto, minha filha também, a Jade e a Laura, né? E foram no primeiro festival com a gente. Gosto muito de ir a festivais, shows de música. Recentemente fui a Floripa ver Barão Vermelho. Levei o sobrinho para ver o AC/DC em São Paulo, em março, né? Esse DC que me encantou quando eu tinha 9 anos lá no Rock in Rio. 40 anos depois, enfim, eu consegui ver os caras, né? Ainda antes deles pendurarem os microfones. Mas é isso, te agradecer muito, né? Espero que a galera que esteja acompanhando tenha gostado desse papo. A gente ampliar um pouco, né, do jornalista. Eu faço um exercício, né, diário. A gente está num estúdio, apresentador de TV, e as pessoas que consomem muitas vezes nos colocam num pedestal, né, de elevação. Eu faço questão de descer nesse pedestal e a gente conversar sempre olho no olho, porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou um jornalista, sei da minha responsabilidade, mas não é isso que me faz melhor ou pior do que ninguém. A gente em pé de igualdade sempre, né, Silvia? Maravilha, Chemali, muito bom mesmo. Então, assim, já que ele quer fazer isso, descer do pedestal, e que mais pessoas vejam ele como ele é, curtam e compartilhem esse podcast, que é muito legal. Cara, nós vamos ter que fazer mais um depois. Bora Beijo lá. Pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. Beijo.